Começa agora o Web Notícias. Bom, estamos aqui na Faculdade Metodista em São Paulo com o Richard, que está cursando o 4º ano de jornalismo. Boa tarde, Richard. Me fala um pouquinho sobre as procuras no vestibular e a área. Boa tarde. Procurando o vestibular, o curso de jornalismo tem uma procura grande, porque é um dos principais cursos de comunicação daqui da universidade, que já tem uma tradição enorme. E pelo fato de a gente ser 2 vezes consecutivos eleita a melhor universidade de comunicação, então isso ainda aumenta a procura do curso. As áreas que a gente pode atuar aqui dentro dos 4 anos, a gente aprende que os alunos podem atuar em rádio, TV, impresso, internet, revista, pode trabalhar com assessoria de imprensa também. Então são vários segmentos. Dentro de cada área tem várias outras funções em que o jornalista pode atuar. E de maneira geral ele também é um profissional de comunicação. Então qualquer setor que envolva comunicação, o jornalista pode estar inserido também nessa função. Tá, Richard, e assim, o aluno, ele precisa ter o quê para ser jornalista? Competência, tem que ter cara de pau? Como que é para você? Quais são as qualidades que o aluno precisa ter? Primeiramente, eu acho que primeiro o aluno de jornalismo ele tem que ser curioso, ele tem que ser antenado, ele tem que estar antenado em tudo que está acontecendo no mundo. O professor, na hora que estiver em sala de aula, ele pode utilizar um fato que está acontecendo no dia, então é importante que o aluno se mantenha atualizado, lendo revistas. É muito importante ele ler jornal, ler revista, ler vários livros, porque o jornalista, querendo ou não, é um profissional que a gente vê que ele é um conhecedor de todas as áreas. Então ele tem que ser um cara interessado, gostar muito de ler, porque ele vai ler muito e ele vai escrever muito, então tem que gostar de ler, tem que gostar de escrever. E basicamente tem que gostar de estar antenado, gostar de ser curioso, não ter vergonha de perguntar. Uma coisa que tem que estar na boca do jornalista é o porquê. Sempre perguntar o porquê. Mas por que disso? Por que daquilo? Porque ele é quem vai interrogar, ele que vai investigar o fato. E ele que vai procurar a notícia. Então, esse é uma das coisas que eu acho que é essenciais que tem que ter o aluno de jornalismo. Ter esse interesse em tudo. Porque tudo pode virar notícia. Tudo pode virar. Depende do olhar crítico do aluno. Então, se ele lê bastante, ele vai ter uma visão melhor do mundo, ele vai conseguir identificar o que há no mundo que é interessante para aquele veículo de comunicação e que pode virar notícia. Tá, Richard, e assim, a rotina de um trabalho na área televisiva? Na área televisiva, a rotina, assim, para ser feito um telejornal, primeiramente, o que eles fazem? Eles fazem uma reunião de pauta para decidir quais assuntos que vai entrar naquela edição do jornal. Depois eles vai ali separar quais reportagens que vai para cada repórter, e aí o repórter vai para a rua com os entrevistados que ele vai precisar entrevistar, ele vai já com todo o equipamento, lógico, e ele vai para a rua fazer a notícia. Então ele vai com material de gravação, vai gravar a reportagem, depois ele volta para a redação, vai fazer a edição da reportagem, depois junto com isso tem outros profissionais que vai auxiliar ali no fechamento dessa edição do jornal. E aí depois eles vai fazer a apresentação do jornal mesmo. Envolve edição, envolve os profissionais, os editores, envolve o repórter, envolve o apresentador, o âncora do jornal, envolve, dependendo do fato que aconteça, tudo que o profissional possa ter realizado até aquele momento pode cair e ele começar todo o trabalho novamente, como, por exemplo, na morte do Michael Jackson. Tudo que os jornalistas já tinham feito teve que ser jogado fora e foi pensado tudo um jornal específico da morte do Michael Jackson. Então, o jornalista depende também do fato em si que está acontecendo, para se manter mais atualizado possível. Então, essa é mais ou menos a dinâmica. Tem uma reunião de pauta, ele vai para a produção na rua, ele volta, vê o que tem de bom nesse material e o que tiver de melhor ele vai colocar no ar para ser transmitido para o pessoal. Tá. E assim, o salário, como que é? No primeiro momento, o aluno ganha quanto? E pode chegar a ganhar até, sei lá, uns 20 mil, que nem o William Bonner, por exemplo. Olha, começando que o William Bonner ganha muito mais de 20 mil. Ele deve estar ganhando em torno de $500 mil por aí. Mas, assim, para estagiário, ganha
Muito baixo, assim. Em torno vai dependendo do estágio que ele vai fazer. Tudo depende do estágio, do local onde ele vai trabalhar. O estagiário pode começar, por exemplo, ganhando em 500, 600 reais, mas também tem uma média salarial média ali, né, inicial, de 1.800 reais. A assessoria de imprensa é o que melhor paga inicialmente. Então, tem assessoria de imprensa que paga R$ 2.000, R$ 1.800 inicial, para o cara que está começando. E assim, é uma profissão que quanto mais velho você fica na profissão, mais vem o reconhecimento, mais vem a credibilidade e consecutivamente vai vir o aumento de salário. Então, por exemplo, o William Bonner ganha com certeza mais de R$ 500.000. Então, tudo depende do veículo que você vai trabalhar e depende da função que você exerce. Então, eu creio que nessa faixa de R$ 1.500, R$ 1.800 é a faixa inicial de um jornalista. Tem aulas de palestras de crises. Começa agora, vai vir notícias com as principais informações do ABC. Mais uma nota. Estamos aqui na Faculdade da Metodista com a professora Meg, que coordena toda a área de redação e multimídia. Nós vamos fazer algumas perguntinhas para ela. Boa tarde, Meg. Boa tarde. Eu gostaria de saber a principal diferença que muitas pessoas têm. A revista e o jornal, as informações que elas trazem, qual a principal diferença do foco de cada uma? Então, o jornal diário traz sempre as informações que rolaram no dia anterior. Então, tudo que acontece no dia anterior vai para o jornal impresso diário. As revistas, normalmente, as revistas de notícias, elas são semanais. Então, você imagina que é o apanhado de informações da semana que aparece na Época, na Veja, na Isto É. E, além disso, a gente tem revistas mensais, bimestrais, enfim, que aí o conteúdo é mais diferenciado ainda. E na questão do sensacionalismo, no geral, assim, qual a sua opinião sobre isso? Porque igual a Veja, a própria Record, muito conhecida pelo forte sensacionalismo. O que você tem a dizer sobre essa diferença até mesmo? Tem um livro muito legal que vale a pena vocês darem uma olhadinha, se quiserem entender melhor a questão do sensacionalismo, que chama Shownalismo, que é um livro que mostra que quando você sensacionaliza a informação, na verdade você está desinformando, né? Porque você faz a espetacularização da informação. Notícia virar espetáculo. A função do jornalista e de quem trabalha com informação não é essa. A função do jornalista é informar a população, esclarecer as suas dúvidas, trazer novidades, mas de forma séria. E assim, atrás da parte só televisiva, qual seria, vamos dizer, a hierarquia da parte para quem procura escrita? Assim, quais áreas de atuação são melhores? Bom, a hierarquia numa redação, ela é basicamente composta dos repórteres, que podem ser repórteres de texto, repórteres fotográficos. Você tem depois os editores, né, as pessoas responsáveis pela edição de todo o material que é produzido, fotografia, texto. Você tem o diagramador, tudo isso no caso do jornalismo impresso, tanto revista como jornal, que é aquela pessoa que vai pensar as páginas, ou seja, a partir do momento que o editor escolher o material que vai ser veiculado, ele vai distribuir esse material ao longo das páginas do jornal ou da revista. Tá? E temos o pauteiro, que é aquele que dá sugestões para os repórteres de que matérias eles devem produzir, quais são as reportagens que serão produzidas no dia. Então, para a gente pensar a hierarquia, é mais ou menos assim: editor, pauteiro, repórteres de texto, repórteres fotográficos e diagramador. E em questão de salário, quanto ganha, vamos dizer, um jornalista iniciante, um que já está há algum tempo, uns 2 anos, digamos, na área, e até que ponto, digamos, pode chegar um jornalista, um bom jornalista? Então, é difícil de você estipular uma média. O que você tem é um salário base, que é estipulado pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo.
né? Então aí você tem as diferenciações, por exemplo, assessoria de imprensa para jornalista de TV, jornalista de jornal impresso, de revista. Então cada um tem um tipo de salário. Agora, até onde pode chegar é muito difícil dizer. Você pode ter, de repente, um jornalista na Rede Globo, um âncora de telejornal, que ganha R$300 mil por mês. Você pode ter o cara que está lá no jornal de bairro ganhando R$1.500 por mês. Então, assim, depende muito do veículo, do quanto ele, enfim, tem em termos financeiros, da abrangência que ele tem no mercado, enfim. E quais as dificuldades, as maiores dificuldades de um jornalista no mercado de trabalho? Você está me perguntando para conseguir emprego? Para conseguir um emprego. Então, normalmente o pessoal que passa aqui pelo curso de jornalismo da Metodista começa a trabalhar muito cedo. Então não dá para dizer que tem muitas dificuldades, porque a partir do segundo ano de curso, os meninos já estão estagiando. Então, no caso dos profissionais que se formam aqui, mesmo depois de formados, as dificuldades não são muito grandes. Agora, é óbvio, é um mercado que tem muitos formados, mas é um mercado que vai vai optar pela qualidade. Então, aqueles que estiverem melhor formados sempre terão espaço no mercado de trabalho. Entendo. E só para finalizar, o que para você é um jornalista, um bom jornalista? Então, um bom jornalista é aquele que... Um bom jornalista é aquele que sabe escrever muito bem, independente da área de atuação, rádio, TV, impresso, internet, mas ele precisa dominar o texto, ele precisa dominar a língua portuguesa, porque senão ele não vai conseguir se desenvolver em nenhum veículo de comunicação, né? Em nenhuma das áreas da comunicação. É alguém que goste de gente, goste de interagir com as pessoas, goste de conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, que está disponível para prestar um serviço, porque jornalismo é um serviço de utilidade pública. Então, alguém que esteja e tenha como opção de vida servir a população do espaço em que ele está inserido. Obrigada pela sua entrevista. Meu nome é Amanda Bastos e nós entrevistamos a Meg na parte de editorial. Obrigada, Amanda. Voltamos aqui com o Richard e para finalizar, Richard, me fale uma frase que você diria para um aluno não desistir da profissão de jornalismo. Olha, quem gosta de jornalismo vai gostar muito. Uma frase que eu diria é que ele tem que ser dinâmico, tem que gostar de antenado no mundo, e que ele vai ir para a redação e ele não vai saber com o que ele vai ter de assunto dentro da redação. Então ele pode chegar lá, ele pode ter o material tudo pronto, mas aquilo que ele já fez caiu e ele vai ter que fazer tudo de novo. E esse dinamismo é o que é interessante na redação e é o que é interessante da profissão. Acho que eu diria isso para quem gosta de jornalismo. Obrigada, Richard. E esse foi o final do nosso trabalho De jornalismo. Espero que tenha gostado.